Os franceses também evitaram, mais ou menos recentemente, a compra de uma empresa francesa por americanos e assim por diante. No geral, no Brasil não se usa nada disso, né? Ou seja, a gente imagina que isso não pode fazer. Os outros países usam de maneira bastante tranquila, né? Não precisa ser muito tranquilo, mas eles fazem. Quando precisa fazer, fazem. Nós não temos nenhum impedimento à compra de empresas nacionais por estrangeiros, né? E é claro que o discurso de mercado completamente livre vem geralmente deles, né? Então a gente aprende do discurso, só que a gente tem que olhar a prática deles, né? Eles têm, aí é uma questão de segurança nacional, né? E também, né? Muitas vezes eles podem até, por exemplo, no caso da França, mais ou menos recentemente, uma empresa como a Alstom, que é de equipamentos elétricos, de trens, eu imagino até que aqui pelo Rio Grande deve ter vários trens, etc. Eu estou tentando lembrar se a Alstom tem produção aqui no Rio Grande, isso eu não lembro. Mas ela tem, né? Abriu agora? Onde é? Ah, tá. Então, ela tem todo o metrô de São Paulo, né? Alstom, então tem equipamentos elétricos, transporte. E ela estava indo à falência, me parece que isso eu nunca vi escrito em lugar nenhum, tá? Mas que havia, já estou terminando, que havia que a União Europeia não deixaria a França intervir, né? Não dá para salvar a empresa. O que a França fez? Ela criou uma empresa do nada. Existe uma empresa que chama Areva. Se a gente pegar em 1990, a Areva não existia. Essa empresa, onde surgiu uma empresa desse tamanho, inclusive porque ela pegou a parte nuclear, de energia nuclear na França, os franceses não iam deixar aquilo desaparecer, porque, mais uma vez, segurança nacional, emprego, tecnologia, produção, etc. Né? Já tem uma situação de desemprego, isso antes da crise, né? Mas vamos dizer que é um desemprego mais ou menos permanente na Europa, já há muitos anos, então eles não iam deixar aquilo desaparecer de maneira sem nenhuma reação. Eles criam uma empresa do nada, Areva, né? E ela pega uma grande parte da produção da Alstom, né? Então os países fazem isso, né? E você tem também, né, programas civis para vários setores, segmentos, né, importantes, né, em termos tecnológicos ou de emprego, né, ou de setores de ponta como semicondutores, né, ou até que não são mais tão de ponta assim, mas ainda assim são setores de dinamismo tremendo, né? Vamos dizer que muitas vezes são considerados de média de tecnologia, como automóveis e motores, né? E também energia, setores com impactos importantes em toda a economia e sociedade, como energia, agricultura, saúde, etc. Né? E por fim, né, para terminar, né, ainda os estados, muitas vezes, né, os países ou governos estaduais, municipais atuam, né, mas nesse caso governos federais, principalmente para políticas para saída de investimento estrangeiro, para entrada de investimento estrangeiro, qual que entra, como entra, né, ou até mesmo para atração como um todo. Hoje em dia é muito importante para dinamizar as economias, né, atrair investimento direto estrangeiro, isso pode ser realmente muito importante. Ou seja, eu não estou defendendo nenhuma oposição ao investimento estrangeiro, mas é claro que um país ele deve pensar onde, como, quando o investimento estrangeiro é importante. É importante de maneira sem limitações. Bom, se a gente conclui que isso é importante, então vamos atrair o investimento estrangeiro como muitas vezes os países fazem, né? Ou até os estados fazem, né? E também políticas para a entrada de investimentos e, né, para dinamizar emprego, tecnologia, etc., né, comércio, né? E sair, né? Para P&D, atrair investimento de P&D das empresas, porque isso vai dinamizar as universidades. A gente está aqui perto da URGS, né? As universidades importantes, né? Ou até as novas universidades aqui do país, né? Então você dinamizar esses engenheiros, cientistas, etc. E mesmo políticas para firmas e regiões com dificuldades, né? Treinamento, subsídios e auxílios a regiões atrasadas ou em declínio, né? E mesmo as privatizações, quando elas também forem importantes, ou estatizações, né? Os países devem pensar, então, mais uma vez, quando eles querem investimento estrangeiro, quando querem privatizar, quando querem estatizar. A gente não tem dogma para nada, nós temos que pensar o que é relevante, né? É isso, obrigado.